Fala sobreviventes, tudo bem com vocês? Eu sou Yuri, sou criador da comunidade de Selva Urbana. Hoje eu vou estar aqui apresentando um pouco para vocês sobre o nosso projeto, sobre o projeto da comunidade Selva Urbana e o porquê que eu tenho interesse de fazer essa comunidade crescer, ensinar as coisas que eu sei e também aprender com vocês aquilo que vocês sabem também. Eu tenho 30 anos, pode não parecer, mas desde a minha infância eu venho acompanhando coisas que relacionam à sobrevivência, programas de televisão, quando na época nem se falava muito disso e isso parecia ser uma utopia. E já existiam programas na Discovery Channel e em outros canais fechados também que falavam sobre isso. E um dos pioneiros é o Bear Grylls. Para quem conhece o Bear Grylls, é um rapaz que faz aventuras no meio de lugares inóspitos e de situações muito diferentes daquilo que a gente está acostumado a viver. E aquilo me encantava de uma tal forma e eu comecei a pesquisar muito, entrei para o Clube de Desbravadores, para quem não sabe é similar aos escoteiros, e aquilo me deu muito conhecimento. Para além do programa do Bear Grylls, um programa chamado Preparados para o Fim, que acontecia nos Estados Unidos, onde uma empresa de televisão, um canal de televisão, gravavam famílias que pensavam que o mundo ia acabar de uma determinada forma. Por exemplo, uma pandemia, ou então a comida iria esgotar, ou então catástrofes naturais, e eles iam se preparando daquela forma. E os próprios, as pessoas que eram especialistas na época de sobrevivencialismo, eles davam notas para as famílias, o que elas precisavam melhorar. Óbvio, eles não falavam sobre a localização das pessoas, alguns tinham bunkers, outros não tinham. Alguns tinham estoque de comida e outros também não tinham. E então eles iam falando, olha, você pode melhorar nisso ou naquilo. E aquilo chamava muita atenção para mim, porque eu pensava que um dia eu realmente podia precisar daquilo e a minha família estaria despreparada para o que iria acontecer. E aonde foi que a chave virou para mim? Foi quando aconteceu a pandemia. No programa Preparados para o Fim, as pessoas que estavam lá falavam sobre diversas coisas. E um desses temas que para mim, na época que eu assisti, era uma coisa que era impensável, era mesmo uma pandemia, né? Onde ia acontecer um vírus, onde todo mundo iria precisar se cuidar para não morrer. E quando aconteceu isso, deu um estalo na minha cabeça. Eu já frequentava o Clube de Desbravadores, já acampava, já fazia treinamentos de sobrevivência, mas nada que pudesse acontecer de âmbito global ou então de âmbito local. Então, quando aconteceu a pandemia, eu comecei a pensar, pronto, então eu preciso me preparar, preciso preparar minha família, preciso guardar alimento, então fazer alguma coisa de diferente daquilo. Passou-se a pandemia e eu comecei a pensar na vida de uma outra forma, mas eu não gosto de falar sobre sobrevivencialismo numa forma de alarmismo, me senti preparar para algo que possa acontecer. Morava no Brasil na época da pandemia, no finalzinho da pandemia eu me mudei para cá, para Portugal, onde eu moro agora, e a vida continuou a seguir, as coisas começaram a acontecer e tá tudo bem. Trabalho, escola, estudo, enfim, a vida pessoal faz a gente esquecer que as coisas podem acontecer. E aonde é que a chave virou novamente? No ano de 2024, eu acredito, ou foi 2024, teve um apagão aqui na Europa, mas meses antes do apagão acontecer, a Ursula, que é a presidente da União Europeia, ou então a responsável, a chefe da União Europeia, pediu para que todas as pessoas que morassem aqui dentro da zona fizessem kits para até 72 horas. E aquilo na minha cabeça instalou, e não só da minha, mas toda a minha família que mora aqui, a gente ficou pensando, nossa, mas se ela está falando isso, é porque alguma coisa pode acontecer, não significa que vai acontecer. Então, para que isso não aconteça, a gente vai se preparar, vou guardar um pouquinho de alimento aqui, um pouquinho de outra coisa aqui, primeiros socorros, e a gente começou a pensar. Toda a minha família já passou pelo Clube de Desbravadores, que é como se fossem escoteiros. Então a gente não leva as coisas como um alarmismo, mas a gente leva as coisas como uma preparação, um sinal, porque no final das contas os preparados sofrem menos numa emergência. E aí a gente guardou e um mês depois aconteceu o apagão, onde várias pessoas... O apagão não foi nada de aspas, mas a gente ficou sem internet durante 24 horas quase, ou sei lá, mas quase que um dia inteiro. Ficamos sem energia elétrica. Como a maioria das casas aqui na Europa, as casas basicamente precisam quase que 100% de eletricidade. Por exemplo, onde eu moro, o fogão ele é de indução, a geladeira precisa disso, para esquentar a água também precisa de eletricidade, para telemóvel, energia, internet, tudo precisava disso. E nós não ficamos só sem eletricidade, ficamos sem internet também. Então a gente ainda conseguiu, no início de tudo aquilo acontecendo, eu estava no meu trabalho, cada um da minha família na sua vida pessoal, a gente conseguiu se comunicar e ir falando e aquilo foi tomando uma proporção maior. 5 minutos falando já. Só para resumir, o resumo do resumo do resumo. Depois disso eu achei que as pessoas, quando eu vi a situação acontecendo dentro do supermercado, onde tive que ir com a minha colega, que estava grávida na época,
é minha colega de trabalho, e ela falou, Yuri, eu preciso comprar uma coisa para comer e levar para casa também, porque eu não tenho nada, só que eu já tinha. Então eu falei, tá, vamos lá. Peguei meu carro, fui lá com ela no supermercado. Gente, parecia cena de filme, cena de apocalipse. Pra quem viu já The Walking Dead ou algum filme sobre o fim do mundo, aquilo pra mim parecia mesmo o fim do mundo. As pessoas pegando rios de papel higiênico, rios de água, rios de coisas que não fazia muito sentido pegar, sabe? Sendo que a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, então, claro, as pessoas tinham que pegar comida pra si. Vai pegar uma coisa perecível, se a gente não tem eletricidade, para que eu vou pegar iogurte ou coisas que possam estragar de mais rápido? Então, as pessoas não têm muito conhecimento daquilo, pegam aquilo que sabe e tá tudo bem nisso. Algumas pessoas sabem muito mais do que outras e pronto, tá tudo bem. E aqui a gente ainda conseguia até o meio-dia mais ou menos, isso aconteceu por volta das 11 horas da manhã, até o meio-dia, 1 da tarde, a gente conseguia ainda falar por ligação de chamada e às vezes mandar uma mensagem ou outra, mas depois mesmo foi 100%, estava sem comunicação nenhuma. E eu comecei a perceber, falei, nossa, então a gente realmente precisa se preparar mais para aquilo, porque ainda assim eu percebi algumas falhas nas coisas que eu tinha, precisava, comprar umas coisas, mas as pessoas não sabiam. Então eu comecei a pensar, nossa, eu acho que eu vou criar um projeto para compartilhar conhecimento com pais, mães, jovens que gostam do mesmo assunto que eu e não tem muito conhecimento para isso. Aqui nesse canal eu vou estar falando dicas de sobrevivencialismo urbano. O que eu penso sobre isso? Eu penso que as catástrofes acontecem sempre, independente se o mundo vai acabar ou se não vai acabar. Em algumas regiões tem terremoto, como já teve terremoto pequeno, de pequena escala aqui onde eu moro, mas teve e pode acontecer maior. Já teve também aqui no local, no país onde eu moro, chuvas intensas, que as pessoas ficaram sem casa, sem eletricidade por quase que um mês. E na hora da emergência as pessoas não costumam muito ajudar os outros, sabe? Querem saber de si. Então, o intuito disso é fazer a gente se preparar e olhar para as emergências e catástrofes que podem acontecer, para quando elas acontecerem, e se elas acontecerem de fato, a gente consiga estar preparado e sofrer menos. E isso não é de forma individual, eu penso mesmo na minha família e quero que vocês, meus ouvintes agora, meus telespectadores, pensem também na família de vocês. Muitas pessoas que me assistem aqui nos vídeos que eu faço sem aparecer, esse foi o primeiro vídeo que eu estou fazendo aparecendo, veem as coisas e perguntam como é que faz isso, como é que faz aquilo, o que eu acho disso ou daquilo, e eu acho muito interessante compartilhar todo o conhecimento que eu tenho e também aprender com vocês e pessoas que sabem também da área de tudo isso. Espero que vocês gostem, acompanhem o meu canal, podem colocar suas dicas de assuntos que você tem curiosidade, que mesmo se eu não souber eu pesquiso e compartilho também conhecimento com vocês, tá bem? Então, olha, um forte abraço para vocês. Também já estou disponibilizando, já é o primeiro vídeo, mas já falo para vocês que eu estou fazendo muito conteúdo mesmo para compartilhar com vocês de forma digital, e-books, listas de medicamentos, ou lista de primeiros socorros, lista de materiais que a gente precisa em casa para fazer a comida para 72 horas, enfim. Vou fazer várias coisas digitais para disponibilizar para vocês no link do meu Instagram ou no link, pode ser um link também no TikTok e nas redes sociais, todas é mesmo Selva Urbana, com 2 A no final. E o porquê selva urbana, né? Eu acredito que a gente vive numa selva de pedra e as coisas podem melhorar ou piorar do dia para noite. Hoje nós estamos vivendo numa guerra e os países estão cada vez mais se envolvendo com isso e a gente não sabe até que ponto essa guerra vai escalar. Por este motivo, eu acho muito importante a gente também se preparar. Não é alarmismo, é mesmo olhar de uma forma diferente e se preparando passo a passo para que a gente não sofra no futuro. Tá bom? Um forte abraço, fiquem bem e é isso.